Pois é, o assunto do licenciamento ambiental dominou a roda de conversa ontem. Hoje também, diante desse bate-boca que a gente acabou de mostrar lá no Senado. Agora, a gente segue também falando sobre este assunto, justamente com uma análise do nosso jornalista Leandro de Souza, que já está aqui comigo no estúdio. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Salema. Boa tarde para você e para quem está conosco. Realmente, eu acho que a população assiste a uma sessão dessa, né? Essa repercussão um pouco estarrecida, né? Porque talvez seria um ambiente para diálogo, para debate, mas o que se viu foram acusações, talvez até, no caso, colocando a ministra em segundo plano, né? Salema, assim, eu não vou entrar no mérito do debate que aconteceu lá, quer dizer, as palavras que foram utilizadas. A gente sabe, por exemplo, que eu nunca vi no Congresso Nacional um ambiente que seja de recrudescimento desse jeito, ele dá algum resultado. Normalmente é o diálogo que leva a alguma coisa. Mas eu não vou falar a respeito desse assunto, porque isso cabe à população, na verdade, avaliar o que foi dito, o que não foi dito, o mérito do que foi dito, se estava correto, se não estava correto. As pessoas têm opinião a respeito desse assunto. O que interessa para a gente agora, neste momento, na análise que nós vamos fazer, é o que isso significa do ponto de vista do impacto político. Eu posso lhe dizer que talvez a tática que tenha sido utilizada pelos senadores para, de alguma maneira, constranger a ministra, deu com os burros na água, deu errado. Aquele pugilato verbal que a gente viu ontem, na verdade, acabou levando a ministra para um outro patamar. Por quê? A ministra entrou na comissão de fiscalização ontem derrotada, Salema. Ela havia sido isolada pelo governo no projeto que trata da questão do licenciamento ambiental. Ela tinha perdido força e voz no Congresso Nacional, reclamou, inclusive, que o governo não atuou para tentar impedir que essa matéria, no mínimo, fosse, entre aspas, melhorada na percepção, naturalmente, do governo federal. Então, ela, de certa forma, entrou sem voz e bastante desgastada lá na comissão. Acontece que a maneira como os senadores construíram o debate, e aí eu procurei conversar com pessoas fora do Brasil, tenho analistas que observam de longe, quer dizer, de fora do continente, sobretudo no continente europeu. Conversei com mais de um analista a respeito desse assunto e a percepção, de maneira geral, a respeito do que aconteceu foi que a ministra, ela sai fortalecida desse processo. Por quê, Salema? Se ela entrou derrotada e desgastada, ela sai como uma guerreira, ou seja, ela enfrentou os senadores, ela ficou numa condição de vítima e, ao mesmo tempo, ela se fortalece, porque aquele mesmo governo que a havia abandonado na semana passada, agora saiu praticamente todo ele em defesa da ministra. Ou seja, ela conseguiu algo. Os senadores, na verdade, a oposição, conseguiram algo que a própria ministra não havia conseguido dentro do governo, porque interessa sim esse projeto do licenciamento ao presidente da República, porque é ele que vai utilizar na campanha eleitoral do ano que vem a afirmação de que esse projeto que autorizou a exploração do petróleo na margem equatorial do rio Amazonas foi aprovado no projeto dele, como, por exemplo, o próprio presidente usa muito a afirmativa, e ele está correto em afirmar, em dizer que a soja transgênica foi aprovada no primeiro governo dele em 2023, e está correto. Realmente foi ele que aprovou essa matéria. Naturalmente, houve toda uma conjuntura na época, assim como há toda uma conjuntura neste momento. Então, a tática utilizada neste momento pelo setor agropecuário, e talvez seja pelos senadores, desculpa, que estavam lá presentes, muitos deles representantes do setor agropecuário, com certeza foi uma tática que, se tinha um objetivo, ela acabou vindo para outro lado, acabou fortalecendo a ministra, quer dizer, o setor do meio ambiente acabou saindo, de certa maneira, mais fortalecido dentro do governo. O governo está mais unido em torno das questões da ministra Marina Silva, e até mesmo a opinião pública internacional e também interna entendeu de que, de fato, as agressões tiveram, sim, um conteúdo de gênero ali quando a ministra acabou sendo, de certa maneira, desrespeitada, porque eu nunca vi um ambiente no Congresso Nacional em que esse tipo de postura ele levasse a algum tipo de situação, Salema. Ficou muito claro, por exemplo, que os senadores buscaram constranger a ministra e ela utilizou muito bem o espaço para conseguir reverter essa situação. Na verdade, eu posso te afirmar que a tática adotada pelos senadores que buscavam desgastar a ministra, ela deu com os burros na água, deu errado, foi no sentido exatamente contrário. E lá fora, se a gente sabe, por exemplo, que o setor agropecuário aqui no Brasil sabe que de dentro da porteira o produtor faz muito bem, da porteira para fora falta a comunicação, nesta hora a comunicação foi mal aplicada, porque o tom
passou do limite, né, Saliema? Pois é, e Leandro, eu acho que isso também acabou estimulando, né, a população a ir atrás de informações, né, sobre o licenciamento ambiental, sobre essas novas regras, né, que podem ser adotadas a partir de votação no Congresso. Eu quero incluir mais uma pessoa na nossa conversa, que é o advogado Leandro Melo. Ele justamente especialista em direito ambiental, que vai poder, então, também trazer mais um conteúdo para que a gente possa avaliar se o Congresso está realmente no momento oportuno para discutir uma questão dessa, ou se realmente, como diz a ministra, outras questões acabam interferindo e podendo causar prejuízos ao meio ambiente. Seja muito bem-vindo, Leandro Melo. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite. A gente precisa fazer uma fala inicial olhando para vários pontos. Primeiro, tá? É muito importante esse debate atual, tá? Nós estamos há pouquíssimos meses de uma COP30 e os olhos do mundo inteiro estão aqui para o nosso país. Então, discutir atualizações ambientais é sempre importante, tá? Claro, sempre quando a gente olha com aquele viés de você realmente atualizar a lei, que é uma lei já antiga, tá? As pessoas precisam entender que o licenciamento ambiental no nosso país, o último marco regulatório dele tem mais ou menos 28 anos, tá? Então, assim, ele realmente precisava de uma atualizada. Acontece que, infelizmente, né, acaba que quando a gente tem aquela mistura de poder executivo, poder legislativo, pessoas polêmicas, o tema acaba sendo discutido muito mais com o viés ideológico, tá? Muito mais com a briga político-partidária do que, infelizmente, com o viés mais técnico, né? É importante, e eu acredito que a Câmara dos Deputados ela vai ter essa oportunidade, que a sociedade tenha um maior conhecimento do que realmente está sendo discutido nesse PL, nessa atualização legislativa do licenciamento ambiental, sem esse viés ideológico, tá? E quando eu falo ideológico, de ambas as ideologias, sem essa briga, que ela é importante, mas não quando se discute um projeto de lei. Então, é importante, é óbvio, termos uma oposição saudável em nosso país, isso fortalece a democracia, mas não, infelizmente, aí eu concordo, tá, com os senhores, não, infelizmente, da forma, sem também entrar no mérito das falas, mas da forma que nós presenciamos no nosso Senado Federal. Perdemos uma grande chance de discutir um grande tema com uma das pessoas mais importantes hoje, né, que é a ministra Marina Silva, para realmente entendermos qual é a opinião dela, qual é a opinião do Ministério do Meio Ambiente e do Clima, mas entender não a opinião pessoal, e sim a opinião técnica dela e dos técnicos, tá? Leandro, aqui quem fala é o Leandro, o outro Leandro do outro lado de cá. E o meu xará? E aí, meu xará, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, o resultado prático do que aconteceu ontem lá no Senado Federal foi que a ministra Marina Silva saiu da comissão, foi direto para a presidência da Câmara dos Deputados conversar com o presidente Hugo Motta. E aí, na prática, o que a gente viu foi que um projeto que havia uma expectativa forte de ser aprovado imediatamente, ou pelo menos antes do recesso parlamentar, recebeu a promessa do presidente da Câmara de que haveria uma discussão mais aprofundada. E isso eu não tenho dúvida, conhecendo os corredores do Congresso, que tem a ver com aquela contaminação do que aconteceu lá exatamente no Senado Federal. Eu lhe pergunto, diante do que a gente está vendo, diante do que nós vimos, do recrudescimento e da polarização da disputa, que não aconteceu no Senado Federal. No Senado Federal, o que a gente viu foi um governo bastante leniente em relação a uma possível obstrução a este projeto, mas, pelo que o senhor compreende do ponto de vista legislativo, a partir do fato ocorrido no dia de ontem, pode-se, de fato,
ao se jogar luz, inclusive, ficarem mais vulnerável, vamos dizer assim, a outros segmentos que não estavam tendo voz nesse momento para discutir a questão na Câmara dos Deputados. Ainda assim, ainda que a gente saiba que o segmento que apoia essa proposta, ele tem número de votos suficiente para aprovar o texto na Câmara dos Deputados. O que ocorreu é que com os fatos, né, ocorridos no nosso Senado Federal com a ministra Marina, faz com que a Câmara tenha muito mais cuidado no trato com o tema. A Câmara fica mais sensível a pressões externas, tá? E, infelizmente, pressões ideológicas, porque o que nós vimos não foi vamos dizer assim, uma luta de ideias, não foi uma briga por posicionamentos técnicos, tá? Eu não vi, eu posso até estar equivocado, nenhum senador fazendo um posicionamento técnico à ministra, dizendo, olha, determinado ponto já está ultrapassado, na Europa já é assim, nos Estados Unidos é dessa forma, na Oceania tratamos dessa forma. Não. O que nós vimos foram discussões ideológicas, posicionamentos, uma briga entre governo e oposição. Nós sabemos que todos os debates legislativos eles já estão, infelizmente, se contaminando por conta das eleições do ano que vem, tá? Por conta dos julgamentos que estão ocorrendo no STF, e agora a pauta ambiental ela acaba entrando nessa contaminação também por conta de uma COP30 que nós vamos ter aqui no Brasil e que também vem sofrendo suas pressões e críticas, né? Já que o Brasil ele precisa realmente mostrar que ele tem condição de não só liderar liderar a pauta, mas também tem condição de apresentar toda uma infraestrutura para atender delegações estrangeiras, isso com segurança, com saúde, enfim, com todos os mecanismos de proteção de milhares de turistas que estarão aqui por conta da COP30. Então, infelizmente, o debate já está contaminado e ele vai para uma Câmara dos Deputados mais contaminado ainda. Tá? A ministra ela acaba se fortalecendo, e eu concordo, era uma ministra que, abre aspas, estava meio que em banho-maria, meio que sendo fritada, né? O governo permitiu que esse projeto ele fosse aprovado da forma que está. Isso é importante para o presidente Lula. A ministra ela tinha perdido até aquele momento o debate, tá? Ela não tinha conseguido mostrar força das suas ideias no Senado e na Câmara, inclusive, só que por conta dos fatos ocorridos no Senado, ela ganha muito mais força, tá? E, infelizmente, o debate ideológico ganha mais força do que o debate técnico. Toda vez que nós discutimos pautas ambientais em nosso país, infelizmente, essas pautas elas são contaminadas por viés ideológico, né? Então, a Câmara ela já está sofrendo essa contaminação e sofrendo, infelizmente, essa disputa das eleições do ano que vem. Pois é, né, doutor Leandro, porque querendo ou não, gostemos ou não gostemos da atuação da ministra Marina Silva, e aí não se entra no mérito da questão, as pessoas que julguem, não há dúvida de que ela é o personagem com maior visibilidade internacional que se tem aqui no Brasil a respeito da questão do meio ambiente. E agredir este personagem, não tenha dúvida que isso gera, inclusive, uma certa antipatia de segmentos que já não enxergam com bons olhos as mudanças que acontecem aqui dentro do Brasil. Então, eu lhe pergunto, do ponto de vista técnico, o que está escrito naquele texto que foi aprovado no Senado, e que está em análise na Câmara dos Deputados, ele está a contento das necessidades que o país tem? Por exemplo, em última hora foi aprovada aquela emenda do senador Davi Alcolumbre que faz aquela licenciamento prévio, uma espécie de uma autorização prévia para o governo elencar quais são as obras que têm que automaticamente serem licenciadas. O senhor entende que ela vem, de fato, no sentido de atender as necessidades que nós temos aqui no Brasil, que ao mesmo tempo é preservar
ou seja, manter as nossas matas ativas, preservadas, mas ao mesmo tempo permitir que haja o desenvolvimento econômico, os investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa? Primeiro, são várias reflexões que nós temos que fazer. A primeira reflexão é, da forma que está, nós estamos realmente protegendo as nossas matas, as comunidades tradicionais? Temos vários exemplos que não. Tá? Isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu tinha dito antes, nós temos um marco regulatório de 28 anos, tá? Que é o tempo. Hoje nós tratamos de licenciamento ambiental pelo CONAMA 237 de 97. Então, nós temos 28 anos. Então, assim, existe uma necessidade realmente de uma atualização legislativa. O país mudou, temos novas tecnologias, novos estudos, novas formas de apurar as coisas. Então, realmente existe uma necessidade, tá, de você atualizar a lei. Então, é uma lei da forma que está, eu posso dizer que, de uma forma geral, é um texto interessante, é um texto importante, é um texto que realmente ele traz essas inovações. Hoje, o nosso licenciamento ainda é muito manual, apesar de estarmos em pleno século XXI. Né? Estamos em 2025, ainda discutindo uma forma de licenciar de 1997. Então, isso já mostra que nós temos um grande equívoco. Tá? Então, assim, é óbvio que a gente pode sempre atualizar para melhor, mas, de uma forma geral, é um bom texto, é um texto que traz segurança jurídica. Tá? Infelizmente, já deixando aqui claro, não importa a forma que ele vai ser aprovado, ele será judicializado, que é o que tem ocorrido muito aqui no Brasil, né? Quando a oposição perde, judicializa, quando setores do governo insatisfeitos, e muito por questões ideológicas, questões político-partidárias, como eu falei, estamos entrando num processo eleitoral importantíssimo, então os parlamentares precisam prestar contas para os seus eleitores, né? Muitos parlamentares ali são ideológicos. Esse tema, licenciamento ambiental, que eu volto a dizer, é uma lei importante para o nosso país, ela foi muito bem atualizada, é óbvio que precisa de determinados reparos, né? Por isso que ela volta para a Câmara dos Deputados, ali eles vão ter a oportunidade de melhorar o texto, mas é um bom texto, só que, infelizmente, tudo leva a crer que ele será judicializado e, com isso, levando cada vez mais insegurança jurídica para o nosso país, em plena chegada da COP30. Né? Nós, em vez de termos o que mostrar para o mundo de avanços, nós vamos mostrar apenas brigas, estamos mostrando apenas brigas e mais brigas, judicializações e discussões não técnicas e sim ideológicas. Infelizmente, perde o país, perde o parlamento, a ministra ela se reforça, mas perde o país, perde o parlamento e acredito eu que a médio prazo ela também perca, porque ela não consegue entregar uma pauta importante para o nosso país, que é o aprimoramento do licenciamento ambiental. Leandro Belo, outro ponto também que acaba gerando muitas discussões é essa autodeclaração, né? O próprio dono daquele terreno dizer onde realmente já tem a sua extensão. Claro, hoje a organização já permite o geomapeamento, né? Ver com o passar do tempo se houve uma extensão maior dessa terra ou não e se há um espaço de preservação. Eu acho que esse ponto realmente ainda acaba criando uma pulga atrás da orelha de muita gente que acompanha essa discussão e a atual legislação, mas que é preciso avançar, modernizar, isso não temos dúvidas, como o senhor trouxe no CONAMA de 1997, realmente tem bastante tempo. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, trazendo um pouco mais de esclarecimento. É sempre importante esse debate e abrir espaço para diversos pontos de vista. Muito agradecido, uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Boa tarde. Estou aqui à disposição dos senhores. Tá certo. Muito obrigado. Antes de você continuar, só deixa eu